Vamos então agora estudar em processo do trabalho, jurisdição e competência. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Vamos começar então com jurisdição. E algumas generalidades você precisa conhecer. Jurisdição vem de jurisdictio, ou seja, dizer o direito. E quando nós falamos em jurisdição, você tem que compreender que existe um terceiro que vai aplicar o direito a um caso concreto. E ao aplicar o direito a um caso concreto, esse terceiro que é imparcial, ele vai reconhecer uma relação jurídica, ele vai fazer o quê? Proteger uma relação jurídica ou mesmo criar uma relação jurídica. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Põe na tela. Então, quando nós falamos em generalidade sobre jurisdição, nós estamos falando de um terceiro imparcial que vai fazer o quê? Que vai aplicar, vou colocar aqui, aplica o direito a um caso concreto, E ao aplicar o direito a esse caso concreto, o que vai acontecer como consequência? Vai acontecer como consequência o reconhecimento de uma situação jurídica, ou vai haver a proteção de uma situação jurídica, ou vai haver ainda por cima o quê? A criação de uma situação jurídica. Tá aí para você ver. É isso que envolve a lógica da jurisdição, de dizer o direito. Tá aí. Professor, mas quando nós falamos de jurisdição, por que eu tenho que conhecer jurisdição antes de falar de competência? Porque competência é a medida da jurisdição. Ou seja, uma vez que eu sei que existe jurisdição, eu vou verificar quem é competente. Ah, professor, então se eu sei que a jurisdição está lá, eu vou analisar quem é competente para julgar, para fazer esse reconhecimento da situação jurídica, essa lógica de proteção, né? Ou então até mesmo de criação. Tem que saber quem é o competente, qual é a autoridade, qual órgão que é correto. Aí nós vamos falar de competência. Mas já que nós estamos falando antes de competência em jurisdição, você precisa entender uma situação. Será que tem pessoas que não estão sujeitas à jurisdição brasileira? Será que existem aqueles que possuem a chamada imunidade de jurisdição? Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Quando falamos em imunidade de jurisdição, dá uma olhada aqui. Primeira coisa que você tem que pensar, qual é a situação dos chamados estados estrangeiros? Como assim, professor? Vamos entender a lógica. Faça de conta que Danilo, câmera aqui, ele deixa de trabalhar no Gran Cursos Online e ele vai trabalhar lá numa embaixada. E ao trabalhar na embaixada, adivinha o que acontece? Vamos, que embaixada de onde? Uma embaixada de um estado estrangeiro qualquer. E aí, trabalhando lá, ele trabalha durante 8, 9 meses, 2 anos, de repente sai e entende que seus direitos trabalhistas foram lesados. E ele resolve entrar com uma ação trabalhista contra esse estado estrangeiro. E a pergunta é, será que poderia a justiça brasileira julgar esse estado estrangeiro? Será que isso poderia acontecer? Ou ele tem imunidade de jurisdição? Por que eu estou perguntando isso para você? Por uma situação que você tem que compreender. O estado estrangeiro, normalmente ele vira na justiça e fala para o juiz, olha, justiça brasileira, eu, estado estrangeiro, sou tão soberano quanto o Brasil. Eu também tenho soberania como estado estrangeiro. E se eu sou tão soberano quanto o Brasil e a jurisdição, a função jurisdicional, ela integra a soberania, é uma das manifestações da soberania, então significa dizer que eu, estado estrangeiro, não posso estar sujeito à jurisdição brasileira. Porque se eu sou tão soberano quanto o Brasil, como é que eu estaria sujeito à jurisdição do Brasil? Ou seja, a alegação, ela é baseada num regramento, num princípio de direito internacional. Eles alegam, ó, nós somos iguais, então eu não posso estar sujeito à sua jurisdição. Então a lógica seria, parem, parem, non habet imperium. Ou seja, entre iguais não existe império. Não existe império. Essa seria a alegação. E aí surge a pergunta, será que isso realmente vale? A matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deixou bastante
bastante claro que quando um Estado estrangeiro pratica atos, ele pode praticar os chamados atos de império e atos de gestão. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Põe na tela. Então, quando nós falamos, então, da questão referente ao quê? Vou colocar aqui para você ver. Quando nós falamos sobre um Estado estrangeiro, nós temos que pensar em ato de império, e o quê? Em ato de gestão. Quando um Estado estrangeiro, ele pratica um ato de gestão, você está dizendo que ele está se equiparando a um particular. Então, ele está se equiparando a um particular. Tá aí para você ver. E ao passo que quando ele está no exercício de um ato de império, ele está no exercício do quê? Da sua soberania. Então ele está aqui no exercício da soberania. E o que o Supremo Tribunal Federal disse então? O Supremo Tribunal Federal disse que quando se trata de uma situação relacionada à contratação de empregado, relação de emprego, o que um Estado estrangeiro faz quando contrata Danilo para trabalhar na embaixada é um ato de gestão, ou seja, ele se equipara a um particular. Esse Estado estrangeiro se equipara a um particular. Ou seja, é igual o Gran Cursos Online quando vai ali e contrata o Rosenberg, quando contrata o Danilo. Resultado, ele está então, o Estado estrangeiro se equiparando a um particular, logo sujeito à jurisdição brasileira. Quando o Estado estrangeiro pratica um ato de império, aí não está sujeito à jurisdição brasileira. Em outras palavras, se Danilo trabalhar numa embaixada de um Estado estrangeiro e entender que seus direitos trabalhistas foram violados e ele entrar com uma ação trabalhista contra esse Estado estrangeiro, nós teremos o quê? Nós teremos uma situação em que não pode o Estado estrangeiro alegar imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição. Ele não pode, ou seja, a justiça brasileira vai julgar sim o que? Essa ação trabalhista entre Danilo e o Estado estrangeiro. Professor, mas se você vai julgar, então vai ter condenação. Vamos supor que o Danilo tivesse razão. Vamos supor que ele tivesse razão. E se tiver razão e houver condenação, eu pergunto para você, será que nós podemos executar normalmente esse Estado estrangeiro? Aqui é a grande circunstância. Porque o Estado estrangeiro, você já entendeu que ele não possui imunidade de jurisdição para o quê? Para atos de gestão. Mas ele possui imunidade de execução? Será que eu posso executar os bens de uma embaixada? Será que eu posso lá e penhorar bens dessa embaixada? A questão, na realidade, envolve um outro ponto, porque o Brasil assinou uma convenção internacional, que é a Convenção de Viena. E tendo assinado a Convenção de Viena, existe o quê? Existe uma impossibilidade de se promover penhoras de bens afetos à missão diplomática. Então nós podemos, por acaso, penhorar o quadro raro que está na embaixada? Não. Nós podemos, para pagar Danilo, que ganhou uma ação trabalhista, penhorar, por acaso, dinheiro na conta da embaixada? Não. Não podemos, porque são bens afetos à missão diplomática. E esses bens não estão sujeitos à execução. Quero que você compreenda que essa imunidade de execução refere-se a bens afetos à missão diplomática. Claro que se eu encontrar bens que não estão afetos à missão diplomática, não haverá imunidade de execução. Então, se achar bens que não estão vinculados a essa atuação do Estado estrangeiro no Brasil, podemos penhorar. Tá aí para você ver. Então, coloca na tela para o pessoal visualizar. Quando nós falamos, então, de imunidade, você tem que lembrar que a imunidade de jurisdição existe para o quê? Para atos de império, mas não atos de gestão. E no caso da imunidade de execução, para bens afetos à missão diplomática. Tanto é verdade que eu coloquei um julgadinho para você. E olha o julgadinho para você ver, ó. Nos termos da jurisprudência do Supremo e dessa Corte, é relativa à imunidade de jurisdição
e de execução do Estado estrangeiro. Não sendo passíveis de constrição judicial, contudo, os bens afetos à representação diplomática. Assim, deve ser parcialmente concedida a segurança, a fim de se determinar que não recai a constrição sobre bens atrelados estritamente à representação diplomática. Lê lá em cima, ó, Estado estrangeiro, República, imunidade relativa de jurisdição e execução. Impossibilidade da penhora recair sobre bens afetos à missão diplomática. Se você não sabe, penhora é o ato judicial em que a gente vincula um bem a um processo, de maneira que nós vamos pegar esse bem e vamos vender então posteriormente. Onde, professor? Vamos vender esse bem posteriormente o quê? Lá no leilão, lá na asta pública. Então o que acaba acontecendo é que com esse dinheiro pagaram o exequente. Então entenda, se cair na sua prova Estado estrangeiro e perguntar: tem imunidade de jurisdição? Se for para matéria tipicamente trabalhista, relação de emprego, relação de trabalho, matérias da competência da Justiça do Trabalho, o que vai acontecer? Não tem imunidade de jurisdição. O juiz vai julgar o processo. Agora, uma vez condenado, na hora de promover a execução, tem imunidade de execução? Depende. Se for bens afetos à missão diplomática, utilizados para diplomacia, o que vai acontecer? Não podemos promover essa penhora. Não podemos. Então, como consequência, existe sim imunidade de execução. Agora, se for um bem que não é afeto à missão diplomática, não é usado, então, por esse país aqui para a sua representação no Brasil, o que nós podemos fazer? Aí nós podemos penhorar. Como consequência, não haverá imunidade de execução para bens não afetos à missão diplomática. Beleza? Entendeu a situação? Então são duas coisas diferentes: imunidade de jurisdição, imunidade de execução. Põe na tela para o pessoal visualizar. Professor, eu compreendi, mas o que acontece com os organismos internacionais, professor? Porque os organismos internacionais, como ocorre com a ONU, por exemplo, o que acontece com esses organismos? Aqui é um pouco diferente. Vamos supor que o Danilo trabalhou para a ONU e ele, depois de 8 meses trabalhando, se desligou e entendeu que teve direito trabalhista violado. E Danilo resolveu ajuizar uma ação para processar, então, o quê? Para poder cobrar verbas trabalhistas da ONU. Então, na hora que ele entrou com a ação trabalhista, ele virou e disse: olha, senhor juiz, eu quero que condene a ONU. A ONU, você tem que entender, existe um tratado internacional que reconhece para ela imunidade de jurisdição. E o Brasil assinou esse tratado internacional. Eu não vou te mostrar o tratado, porque não é isso que cai na sua prova do concurso. Eu quero que você entenda que se o organismo internacional tiver um tratado, uma convenção, que esteja uma cláusula ali prevista dizendo que tem imunidade de jurisdição, o que vai acontecer? Nós não podemos exercer essa jurisdição, exceto se ele renunciar à imunidade. Aqui é diferente. A alegação, então, do organismo internacional não é igual do Estado estrangeiro. O organismo internacional não diz: eu não posso me submeter porque eu sou soberano, não é isso? Ele diz: eu não posso me submeter à justiça brasileira porque eu tenho uma imunidade numa cláusula de quê? De tratado internacional que o Brasil assinou. E ao assinar, ele reconheceu. E aí, professor, põe na tela para você ver. Olha aqui a OJ 416 da SDI 1 do TST cai na sua prova. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando amparados por norma internacional ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Então, aquela lógica que você conhece de ato de gestão e ato de império, ela efetivamente não se aplica. Opa, volta para ali, pessoal visualizar. Aí, ela efetivamente não se aplica para o organismo internacional. Então, deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. Professor, então, o que importa para um organismo ou uma organização internacional é justamente saber: existe tratado internacional que preveja imunidade?
Tem? Tem cláusula com imunidade de jurisdição? Tem, professor. Então, nós não podemos exercer a jurisdição brasileira. O que, professor? Se ele alegar essa imunidade. Professor, mas me diga uma coisa. Então, se ele alegar a imunidade, se o Danilo processar a ONU, o que você faz com o processo? Extingo ele sem resolução de mérito. A justiça tem que extinguir ele sem julgar o mérito. Por quê? Porque jurisdição é pressuposto de existência do processo. É pressuposto processual de existência. Eu não posso ter um processo sem jurisdição. E como a ONU tem imunidade de jurisdição, professor, mas e se ela renunciar à imunidade? Bom, se ela renunciar expressamente à imunidade, a gente continua. A gente continua. Simples assim. Beleza? Entendeu? Então não vai ter nem condenação. Nós vamos extinguir o processo. É de jurisdição. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Então, quando nós temos uma situação, vou colocar aqui para você, ó. Se for Estado estrangeiro, o que que você vai entender? Número 1, o que que você vai entender? Estado estrangeiro, tá? Imunidade relativa de jurisdição. De jurisdição. Ou seja, se for ato de império, tem imunidade. Se for ato de gestão como relação de trabalho, não tem imunidade. A justiça pode julgar o Estado estrangeiro. Agora, quando se tratar, número 2, de execução, é imunidade relativa de execução. De execução. Por quê? Porque se for bem afeto à missão diplomática, não pode penhorar, não pode executar. Se for bem que não é afeto, pode penhorar. Vamos prosseguir. Professor, e se for organismo internacional? Se for organismo internacional, você vai ter que ver. A pergunta é, possui tratado ou convenção internacional prevendo imunidade de jurisdição? Imunidade de jurisdição? Tem? Se a resposta for sim, adivinha o que vai acontecer? A próxima pergunta é sim, então vamos perguntar a próxima. O Brasil ratificou? O Brasil ratificou esse tratado? Ele concordou com isso? A resposta foi, vamos inventar sim. Se a situação for essa, meu amigo, então adivinha o que vai acontecer? Então existe imunidade absoluta de jurisdição. De jurisdição. Tá aí para você ver. Olha aí, imunidade absoluta de jurisdição. Ah, mas o organismo internacional pode renunciar. Pode renunciar. Evidentemente que ele pode, mas tem que ser de forma expressa, como você viu. Tá beleza? Então vamos prosseguir. Bom, uma vez que você entendeu o que é a jurisdição, vamos agora para dentro da competência. E quando nós vamos da competência, o que é a competência? É a medida da jurisdição. Põe na tela aí, pessoal, ver. Então nós vamos falar então agora de competência. E a primeira coisa que você tem que conhecer é a chamada competência material. E quando nós falamos da competência material, você precisa conhecer o quê? Você precisa conhecer a previsão do artigo 114 da Constituição Federal, que diz que é o artigo mais importante sobre esse tema. Competência material quer dizer competência em razão da matéria, em razão do assunto tratado. Tá aí, em razão do assunto tratado. E aí, professor, e olha o que fala o 114, ó. Vamos lá ver? Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho. Quando nós falamos de ações oriundas de relação de trabalho, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando de diversas espécies. Nós estamos falando que nós julgamos as questões sobre relação de emprego, nós vamos julgar as questões sobre o chamado trabalho avulso, vamos julgar o chamado trabalho autônomo, vamos julgar também o trabalho que eventual. Que mais, professor, que a gente julga? Julgamos também, como você imagina, as questões sobre estágio, sobre trabalho voluntário. Olha aí, isso aí é competência da Justiça do Trabalho, que vai julgar se tiver algum tipo de divergência. Tá, professor, eu compreendi a situação. E aí? Então vamos continuar, vou colocar aqui, ó, etc. Só para facilitar. Mas quando nós falamos em trabalho autônomo, eu queria que você tivesse um cuidado. Porque ao falar em trabalho autônomo surge uma dúvida.
será que a Justiça do Trabalho poderia julgar um profissional liberal na relação com seu cliente? Imagina, o médico presta serviço para o paciente não pagou. Pode o médico cobrar do paciente na Justiça do Trabalho? O advogado presta serviços para o seu cliente, o cliente não pagou. Pode o advogado cobrar na Justiça do Trabalho seus honorários? E nós estamos falando de profissionais liberais autônomos. E qual é a posição do Tribunal Superior do Trabalho? É no sentido de que quando se trata de profissional liberal autônomo, essa matéria não é da competência da Justiça do Trabalho. Não é da competência da Justiça do Trabalho, porque se trata de uma prestação civil de serviços que se enquadra como relação de consumo. Coloca na tela para o pessoal visualizar. Deixa eu te mostrar o julgadinho, ó. Ó o julgadinho do TST, olha, ó. A ação de cobrança de honorários advocatícios. Incompetência da Justiça do Trabalho. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela emenda 45 não alcançou a matéria referente às ações de cobrança de honorários por profissional liberal, conforme, aliás, dispõe a jurisprudência sumulada do STJ e o entendimento pacificado desta Corte TST. Então dá uma olhada. Novamente, não alcançou a matéria referente às ações de cobrança de honorários por profissional liberal. Beleza? Entendeu? Ou seja, quando nós falamos de autônomo, competência da Justiça do Trabalho, você vai entender que não está incluído aí. As ações de quem? As ações de profissionais liberais autônomos. O arquiteto que fez um projeto não recebeu do seu cliente. O engenheiro que fez um projeto não recebeu do seu cliente. O médico que fez uma operação não recebeu do seu paciente. Então são situações que a competência não é da Justiça do Trabalho. Entendeu a lógica? Professor, mas tem autônomo que é da Justiça do Trabalho. Sim, mas não é profissional liberal. Exemplo disso acontece, por exemplo, quando vamos inventar. O Danilo foi lá e foi contratar o João, pedreiro, para poder fazer o quê? Um banheiro lá, um puxadinho na casa dele. Vai fazer uma empreitada, contrata ele, um autônomo, para prestar serviço e levantar o banheiro. Pergunto para você, nessa situação, a competência de quem? Justiça do Trabalho, porque eu não estou falando de um profissional liberal autônomo, embora esse pedreiro fosse um trabalhador autônomo, ou seja, o profissional liberal pode ser autônomo e nem todo autônomo é profissional liberal. Entendeu a lógica? Exemplo, situação, professores aqui do Gran Cursos Online são o quê? São autônomos. Eles possuem autonomia, justamente no quê? Na prestação de serviços. Ah, professor, mas eles são profissionais liberais? Não, não são profissionais liberais. De maneira que, se eles não recebessem do Gran Curso Online, adivinha o que acontece? Eles teriam, a competência seria da Justiça do Trabalho. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Então, entendeu a lógica? Excelente. Se você entendeu essa lógica, que esse autônomo, então, profissional liberal, não é nosso, mas os outros autônomos são, vamos continuar com o nosso estudo. Perceba você que ainda está escrito outra coisa, ó. Dá só uma olhada no que está escrito, ó. Abrangidos, quem mais? O quê? Os entes da administração pública direta e indireta da União, Estados, DF, municípios. Ah, professor, está escrito aí também, ó, entes de direito público externo. Quando nós falamos aqui, ó, entes de direito público externo, nós estamos falando de quem? Entes de direito público externo, você sabe, são os estados estrangeiros, que nós já conversamos sobre essa matéria, bem como são os organismos internacionais. Professor, mas você não falou que o organismo internacional não tem na imunidade absoluta de jurisdição? Peraí, se tiver tratado internacional prevendo imunidade de jurisdição e o Brasil ratificou. Porque se acontecer do quê? De não ter esse tratado com imunidade de jurisdição expressa, é claro que quem vai julgar vai ser a Justiça do Trabalho, a ação entre o trabalhador e o organismo internacional. E mesmo que tenha tratado internacional com cláusula de imunidade e o Brasil tenha assinado, se houver renúncia dessa imunidade, quem vai julgar? Justiça do Trabalho. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Então, nós já conversamos sobre esses dois assuntos. O que me importa agora é que eu coloquei de verde aí, ó, administração pública direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. Professor, nós vamos julgar esse pessoal? Cuidado.
Cuidado com a questão referente ao quê? O que é a ação de competência da JT que abrange esse pessoal? Põe na tela, por favor. Todo mundo se lembra da situação relacionada, vou colocar aqui para você ver, ó, a situação do quê? Do trabalhador terceirizado. Do trabalhador terceirizado. Só como assim terceirizado? Imagina. O Danilo, vamos colocar aqui, é empregado da empresa prestadora de serviços X, que presta serviço para a União. Danilo é empregado da X. Na hora que ele não recebe da empresa X, o que ele faz na Justiça do Trabalho? Ele vai lá, processa a empresa X e processa a União. Perceba, a União não é empregadora, é tomadora de serviços. É tomadora de serviços. Tá, professor? E aí? A União, sendo, portanto, tomadora de serviços, e aí ela pode ser responsabilizada? Depende da situação. O que me importa aqui não é se ela é responsável ou não. O que me importa é a competência, quem julga. E olha lá, e olha ali para você ver, ó. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos o quê? Vou marcar lá para você, abrangidos, ó de verde. O quê? Os entes da administração pública direta e indireta da União, estados, DF, municípios. Ou seja, se esse tomador de serviço aqui, ó, ele for União, estados, DF, municípios, administração direta, ou autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, a competência vai ser da Justiça do Trabalho para julgar essa ação movida pelo trabalhador terceirizado. Professor, mas nós temos só o trabalhador terceirizado? Não, nós não temos apenas o trabalhador terceirizado. Nós temos a situação relacionada também ao empregado público, ao empregado público. Como assim empregado público, professor? Aquele que é empregado direto do que? Da administração pública. Imagina, a União, o Danilo passou no concurso e é empregado público da União. Professor, você já viu isso várias vezes, várias situações. Professor, mas esse cara não é um servidor público? Ele é um servidor público seletista. O senhor Justiça do Trabalho pode julgar servidor público? Seletista pode. Você tem que lembrar que servidor público é um gênero. Nós temos várias espécies de servidores públicos. Coloca na tela aí, pessoal, visualizar. De uma forma mais resumida, eu quero que você visualize, ó, servidores públicos. Os servidores públicos, eles podem ser servidores públicos seletistas. Olha os seletistas aqui, que é o famoso empregado público, empregado público. Nós temos, essa aí é a competência da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Nós temos ainda os servidores públicos que são estatutários. Estatutários, quem são esses, professor? São aqueles que ocupam cargo. São aqueles que ocupam cargo, seja cargo efetivo, que é esse que você quer passar no concurso, seja cargo em comissão. São servidores públicos estatutários. E nós temos ainda os chamados servidores públicos, que são o quê? Que possuem outras relações jurídico-administrativas. Jurídico-administrativas. Exemplo, professor, o do 37, inciso 9 da Constituição. O chamado o quê? O chamado contrato temporário para atendimento de excepcional interesse público. Depois dá uma olhadinha na Constituição, 37, 9. Ah, professor, e aí? Aliás, coloca na tela aí, pessoal, visualizar. Coloca na tela, não custa nada. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Dá só uma olhada, deixa eu colocar aqui para você ver. Não, nenhum dos dois. Vamos abrir aí a Constituição. Olha a Constituição Federal, deixa eu colocar aqui na Constituição. Olha a Constituição. Deixa eu colocar, vamos lá? Dá uma olhada aí no artigo 37. Vamos ver. Olha o 37 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha no inciso 9? Olha o inciso 9 aí, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, essa contratação por prazo determinado para atendimento de excepcional interesse público
é uma situação, o quê? De relação jurídico-administrativa. E aí, professor? E aí, nesses dois casos que eu te mostrei, estatutários e outras relações jurídico-administrativas, a competência da justiça comum e não da justiça do trabalho. E não da justiça do trabalho. Olha o que eu coloquei para você, olha lá, ó. Não há competência trabalhista para vínculo estatutário ou qualquer relação de natureza jurídico-administrativa com a administração direta ou indireta. É claro, com qualquer uma das duas. Quem disse isso? É o Supremo Tribunal Federal. Olha o Supremo, ó, olha lá. O disposto no artigo 114.1 da Constituição não abrange as causas instauradas entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-estatutária. Tá, professor? E aí? E aí, olha o exercício da FCC. Olha aí da prova de técnico. Olha o exercício dizendo, olha lá, ó. Poseidon prestou concurso público e foi aprovado, tomando posse como agente de fiscalização sanitária no combate ao mosquito da dengue. Tá aí, pelo regime jurídico estatutário. Decorrendo 18 meses de serviço, houve atraso nos salários e não pagaram o adicional de insalubridade. Poseidon pretende ajuizar a ação cobrando seus direitos, sendo competente para processar e julgar. Justiça do Trabalho julga estatutário? Não, não julga. E aí, quem é que vai julgar então estatutário? Quem vai julgar é a Justiça Comum. A Justiça Comum pode ser federal ou pode ser estadual. Para quem que trabalhava Poseidon? Poseidon trabalhava para o estado de Sergipe. Então, se for situação relacionada a estado ou município, é a justiça estadual. Então, vamos lá? Letra A, é a justiça federal, porque embora o servidor seja estadual, a matéria é de natureza sanitária. Falso, não é. B, é a justiça comum estadual, porque envolve todo servidor público estadual, independente do regime de contratação. Falso, porque se fosse um empregado público do Estado, seria a Justiça do Trabalho. Seria a Justiça do Trabalho. C, Justiça do Trabalho, porque se trata de ação oriunda da relação de trabalho. Falso, ele é estatutário, D, Justiça do Trabalho. Falso, ele é estatutário, isso é nossa. É justiça comum estadual, porque a relação de trabalho prevista no 114.1 não abrange causas entre poder público e servidor regido por relação estatutária. Verdadeiro. Esse aqui é o item. Percebeu a situação? É a aplicação do que nós já vimos. Visualizou a cena? Logo, meus amigos, quando nós falamos então de uma circunstância sobre a administração pública e ser abrangida na competência da Justiça do Trabalho, quando nós falamos administração pública ser abrangida, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do trabalhador terceirizado, aí pode envolver ação trabalhista, competência da JT, ou empregado público, que é o seletista, estatutário. A Justiça do Trabalho não julga, beleza? Diante disso, paralisamos aqui. Continuamos no próximo bloco com mais processo do trabalho.